Olá a todos, todas e todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aprender Sem Fim. Esse episódio de hoje é muito especial, estou muito feliz, eu batalhei por ele desde o começo, quando a gente estava tendo a ideia de fazer esse programa em parceria com o Canal Futura. Eu estou reunindo aqui hoje para conversar com a gente sobre longevidade, duas pessoas que são extremamente relevantes, referências, boa gente e moram no nosso coração. Simplesmente nós vamos reunir aqui hoje Alexandre Kalash, nosso pioneiro, talvez o maior especialista, o maior pensador, talvez não, o maior pensador sobre longevidade, além de pioneirismo, de uma qualidade de produção de conhecimento, de ativismo, de interferência no debate público, e um frasista, talvez a maior frase de longevidade do Brasil seja dele. Alexandre Kalash está aqui conosco no Aprender Sem Fim, e junto dele, nossa rainha dos palcos, aquela que leva o movimento brasileiro para vários palcos do mundo, com a sua companhia ou coreografando. A gente sabe que movimento é a grande questão, uma das grandes questões da longevidade, se movimentar a cabeça, movimentar o corpo. E Débora Coker está aqui com a gente para discutir longevidade. Ela que é a nossa rainha, que vocês conhecem dos palcos, das coreografias, mas eu conheço Débora tocando piano em casa, tomando uma vodka. Então o papo de hoje promete. Meus amigos, muito obrigado por vocês terem topado essa conversa aqui hoje com a gente. Vocês dois são extremamente relevantes para toda a sociedade brasileira. Eu não digo pela Débora, mas você me convidar para vir falar contigo e com a Débora por cima, imagina se eu ia recusar, tem que falar obrigado nada, obrigado eu. Oh, meu Deus. Gratidão. Vocês dois fazem parte, além da excepcionalidade do trabalho de vocês, né? Excepcionalidade. Estou aqui diante de dois gênios criativos, pensadores, mas vocês fazem parte da geração dos anos 60 e 70, com um pouco de diferença. Débora acho que está com 62. 62. E Kalash é de 45. Fazer 78 em breve. 78 Caramba. Anos, gente. Eu quero ficar assim. Por isso que eu estou adoro, fazendo isso. Eu preciso aprender para ficar assim, diretor Emílio Domingos. Você vai conseguir chegar assim? Eu estou aprendendo para ficar assim. Bom, se eu não conseguisse, né? Qual o sabonete que tu usa para eu poder usar? Um pouco de vitalidade e falando disso há 50 anos. Eu desde menina, assim, eu tenho fascínio por pessoas que estão nesse planeta há muito tempo. Eu adoro isso. Quando fala a idade, eu falo, caramba, me dá uma... Não sei o que é, um entusiasmo. No entanto, Débora, infantil. A gente vive num país onde você fala assim, qual é a sua idade? Você fala 35, 57, 68, 74,5. Não parece. Meu Deus, qual é o problema de parecer? Sim. Parece que se você parecer a idade que tem um defeito. E, na verdade, eu tenho orgulho. Ó, não tem cabelo, tem ruga, cabelo é branco. Mas nós estamos aí fazendo o quê? Fazendo esse caminhar que você faz também. É um movimento. Sim. Esse movimento que é de vida. E, claro, se você coleciona mais anos de vida para trás, você vai ter um pouquinho mais para contar, espero, no final dessa tal da longevidade. Maravilha. A geração de vocês, ela inventou muita coisa, né? Anos 60 e 70, essa geração é uma geração que inventou muito, rompeu com muita coisa e inventou. E eu tô aqui com dois inventores. Você inventou uma maneira da gente pensar a longevidade. Você fez a gente pensar a longevidade, Kalash, antes de todo mundo. Eu só estou pensando na longevidade porque você pensou a longevidade. Porque lá atrás você mostrou que isso era um campo de pensamento, um campo de conhecimento que era importante. Débora também inventou e foi reconhecida uma maneira de dançar. O que significa fazer parte dessa geração
E o que vocês ainda estão inventando hoje, já que vocês são longevos? Não acabou. Aquela energia de vocês se surpreende sempre, né? Porque a gente... Você sabe o que você estava falando? Eu estava pensando... A gente tem muitas... Cada um de nós tem muitas idades. Porque a memória é muito importante. A memória, ela não é algo só cerebral, racional. Ela é física, ela é emocional, ela é espiritual. Se a gente pensar que a gente tem, no mínimo, 4 planos coexistindo com a gente, o tempo inteiro você tem o físico, você tem o intelectual, você pensando, o emocional dos afetos, sentimentos, e o espiritual, que você está sempre se conectando com o lugar, com forças, com energia. Então, eu percebo em mim, eu não sei se... Eu tenho... A minha relação com a longevidade, com o pensamento, é muito intuitiva. Mas eu, às vezes, me percebo assim, com 90 anos. Eu acordo com 90, às vezes eu acordo com 40. E, às vezes, eu me acordo com um herê, assim, gritando. Eu saio pulando. E existe essa coexistência, que eu não sei se é etária ou energética, tá tudo aí, né? Sim. Mas, por outro lado, Débora, longevidade é uma coisa nova. Olha bem para mim e me pergunta se eu estava programado quando eu nasci para estar aqui. Não. Eu não fui programado. A expectativa de vida para a minha geração era de 45 anos. E olha lá, eu estou chegando aos 78, são 33 anos, mas de vida, não são de velhice. Você tem que trazer vida para estes anos. Então, quando eu descobri, em 1975, que existia uma coisa chamada, nem se chamava longevidade, era envelhecimento. Eu falei assim, estou nessa e eu vou dedicar minha vida profissional. Eu cheguei em Londres, numa cidade envelhecida, por os nossos parâmetros aqui. Eu falei assim, isso aí vai acontecer mundo afora e o Brasil daqui a pouco vai envelhecer. As definições de qual a idade para fazer isso, aquilo outro, qual a idade para dançar? Dançar é algo atlético, é algo esportivo. O esporte é igual um jogador de futebol, uma jogadora de futebol, né? Então tem um tempo determinado. Que tempo é esse? Né? Que limite? Qual a fronteira ali que estabelece que até esse momento você tem saúde, você tem inspiração para poder dançar, por exemplo. Essas idades, limites, depende do que você vai dançar, depende. Mas essa ideia, claro que tem a idade que é comum a todos, o envelhecimento, ou a vida, que é comum a todos nós, mas cada um é cada um. Essa liberdade que a Débora estava falando no começo, de se sentir com 40 num dia, 70 no outro, 90 no outro, essa liberdade de sentimento, né? Ela enfrenta essa sociedade que praticamente tenta colocar quem é velho parado, né? Sim. E o que eu tenho aprendido desde que eu entrei a fundo, né, em estudar sobre longevidade, pensar a longevidade, porque a minha geração a longevidade vai ser uma questão social que a minha geração vai ter que enfrentar do ponto de vista de seguridade social, saúde. Nós vamos ser o 5º país mais velho do mundo em 10 anos, eu estava lendo. Mas aprender sobre longevidade me traz uma liberdade até de se sentir com 90, com 70, com 40. Assim, Kalash, o que aprender sobre longevidade pode trazer de bom para todo brasileiro e para toda brasileira? Prestar atenção nesse assunto pode fortalecer a gente, que nem todo mundo é uma Débora Coker que tem essa cabeça maravilhosa, esse jeito de encarar a vida, de criar, produzir, liderar, né? E você também, assim, o que pode ser bom para a gente aprender sobre longevidade? Por que uma pessoa de 50 anos como eu tenho que começar a pensar sobre longevidade? O que traz para a minha vida prática, Kalash? Não é para você de 50 anos, não. É para aquele que tem 20. Porque, como eu disse antes, eu não estava programado para estar aqui. Mas quem tem 20 anos hoje está programado, sim, para viver até os 80, os 90. Você tem que começar a pensar na tal da longevidade
e colocar em prática de que quanto mais cedo você começar a pensar como é que eu vou chegar lá, melhor. Nunca é tarde demais. Comece aos 20, não começou aos 20, comece aos 30, aos 40, aos 60, 80. Você sempre vai ter lucro, vai ter ganho. Mas quanto mais cedo, melhor. Então, cara, você que tem 20 anos, começa a pensar logo o que você tem que fazer agora para poder chegar com um legado. Não é só estar bem, de saúde. Eu danço de forma diferente hoje, Débora, do que eu fui campeão de cha-cha-cha. Eu fui campeão, eu disputei Zorbo grego. Eu não vou fazer isso hoje. Então, tem coisas que você faz aos 25 que você não pode fazer aos 80. Isso chama-se envelhecer. Mas, Kalash, desculpe até falar uma coisa. Você sabe que eu acho que também tem um olhar sobre isso, que é não só você se preparar, tarará, nessa como perspectiva, mas também de respeitar, de admirar, de aprender, né? Entender que o futuro é ancestral, a ancestralidade faz parte da gente, essa conexão que você tem, olhar para uma pessoa mais velha e falar, caramba, ela já está aqui há tanto tempo, ela tem tanta história, querer escutar, sabe, eu acho que esse culto à juventude e à força e à rapidez e essa resposta, isso é algo que tem que ser urgentemente quebrado. Sobretudo num país hedonista, que você não pode ter ruga, não pode ter cabelo branco, não pode perder o cabelo. E eu falei uma palavra que é chave dentro do que você está falando agora, é o legado. Eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma mensagem para trás. Eu tenho esse propósito de vida. Eu estou cada vez mais apaixonado pela longevidade, não a minha, mas também a minha. Eu acho ótimo poder envelhecer. E acho que eu tenho que dar conta de um recado, de transmitir para essas gerações que vêm, porque eu sou parte daquela geração, você falou disso, que nós reinventamos o curso de vida. Foi os baby boomers, aqueles nascidos depois da guerra até 65, bum, explodiu, muita gente nascendo. O que você faz quando você tem muita gente com um pouquinho mais de dinheiro no bolso, porque a economia estava indo bem depois da Segunda Guerra Mundial? Você deu uma tremenda revolução, que é a pílula, que permitiu que as mulheres pudessem ter uma vida sexual sem aquele risco permanente de engravidarem. E nós participamos dos movimentos todos, de 68, movimento estudantil, de ir para a luta, de dar pontapé, de contra a ditadura. Tudo isso faz parte do legado que eu tenho. Como é que eu vou envelhecer igual o meu avô arrastando o chinelo para ir ler jornal na varanda? Nem ler jornal, cara. A gente não lê mais jornal, é aqui na mão. Mas tem uma coisa que é terrível. Eu adoro arrastar pé, hein? Arrastar pé é bom. Eu vou te dizer que eu adoro arrastar o chinelo. Vamos arrastar um pé? Fica bonito. Eu acho. Mas é diferente. Mas porque a gente tem que olhar, prestar atenção. O nosso olhar também, sim, eu sei o que você está falando, estou brincando. Mas é que a gente olha com preconceito, né? Muito preconceito. A gente olha com lugar... Você já sofreu etarismo? Engessado. Aos 62 anos você percebe algum tipo... Você é uma pessoa de sucesso, né? Uma referência para todos nós. Eu acho que o Brasil deve... A arte brasileira deve a você. O lugar que você leva a arte brasileira, a qualidade, a disciplina. Mas você percebe algum tipo de etarismo com você mesmo nesse lugar? Não. Não. Não percebo, não. Não percebo, não. Eu acho que... Eu não percebo. Talvez eu acredito e lido tanto, e acho que essa percepção é uma troca. Quando eu falo, eu tenho tanta admiração. Vontade de se relacionar, que você não dá espaço para isso, né? Se é que existe, eu não presto atenção. Entendi. Sabe, o meu excelente, foco né? é na energia, o meu foco... Você estabelece uma troca de criação que não dá espaço para isso. Mas a maioria dos que criação. tem 60 anos não tem esse privilégio de não prestar atenção, porque se você perder o emprego, não precisa ser os 60, não.
Pode ser aquele mecânico de automóvel que aos 45 anos percebeu que ele não aprendeu eletrônica, ele só sabe mecânica, que ele aprendeu 25 anos atrás. E ele vai sofrer etarismo já aos 45 anos, porque ele vai perder o emprego, ninguém lhe ensinou, você tem que aprender a aprender, o mundo está em evolução constante, a revolução da tecnologia não vai te dar tempo. Então você tem que fazer esse esforço seu pessoal para acompanhar essas evoluções todas que a gente está vendo aí, para você poder chegar viável do ponto de vista empregatício, produtivo, num país onde nós vamos ter cada vez menos jovens e vamos precisar dessa força de pessoas experientes que possam continuar gerando e fazendo com que o país continue produtivo. Como será esse nosso país de mais velhos, né? Eu tenho repetido bastante, o Brasil será o 5º país mais velho. O que a gente pode... Que país será esse? Nosso país está preparado, Kalash? Não está preparado. Que arte será essa de um Brasil mais velho? O que será esse país, esse Brasil daqui a 10 anos mais velho? Se a gente tivesse uma fotografia, o que vai estar acontecendo nesse país? E a gente agora vive uma questão que é a tecnologia, né? A dificuldade, porque as crianças hoje em dia nascem mexendo assim, com o dedinho no celular. A gente pegou o celular... Quando apareceu o celular, que hoje em dia é tudo na vida de uma pessoa que entrou nas nossas vidas. Então, como isso é uma questão, como é que é o aprendizado de algo que é totalmente diferente, e você tem uma certa preguiça de aprender coisas que... dá uma coisa assim, será que eu preciso aprender isso? Será que eu quero aprender isso? E tem uma coisa, sabe que eu me lembro muito da minha mãe? A minha mãe tinha uma cabeça, uma energia, e ela falava para mim, a minha cabeça, meu pensamento vibrando, mas meu corpo não corresponde a isso. Então você ia, que é o que você estava falando no início da conversa, que é o preparo, com 20 anos, o entendimento, né, a paciência, a inspiração, como é que você faz a conexão energética desse corpo, que ele vai atender certas coisas. Eu, por exemplo, eu fiz a tal da parede. Quando eu fiz a parede, ninguém queria subir, dizer que não era dança, não era. Eu tive que subir. E subi e mandei ver. Agora não rola mais. Não rola. E aí eu vou ficar mal porque não rola? Não, você vai inventar uma outra coisa. Agora eu estou fazendo outras coisas. Então, para a arte, o que a Débora está colocando aqui é que para a arte... É importante os seus desejos, tá ali você ir se estimulando. E é isso importante, Débora. Porque tinha muita coisa que eu fazia com facilidade aos 20, aos 25 anos, que eu não posso fazer hoje. Sim. Porém, eu também não quero. Eu não quero, como médico, dar 2 plantões por semana para poder sobreviver. Não estou afim disso de jeito algum. Mas tem muita coisa que eu posso fazer hoje que eu não podia aos 25 anos. Isso se chama experiência de vida. Agora, num país desigual como o nosso, a gente tem que prestar atenção nisso também e não culpabilizar aquele que não teve a chance. Porque o Brasil hoje, a gente está falando de tecnologia, smartphone, nós temos 220 milhões de smartphones e menos habitantes do que smartphones. E possivelmente você tem um smartphone na mão e o pé no esgoto, num país que não consegue ter sanidade, saneamento para a maioria da população. Então, Kalash, o que será preciso de política pública? Eu estava extremamente animado e achando assim, o encontro com o Kalash, né, a gente sabe que a política pública no Brasil vai ter que mudar. Vai ter um Brasil de pessoas mais velhas. Qual seria a política pública para a gente focar agora mais importante para esse país se preparar para ser um país de pessoas mais velhas? Não tem uma mais importante. Eu vou te dar 4. Tá. Você tem que investir em saúde. Porque envelhecer doente é um castigo. Então você tem que prevenir e investir. Viva o SUS. O SUS é que permitiu que a gente não tivesse o dobro de mortes durante a pandemia. Sim. Esse tem que ser preservado porque é um marco civilizatório. O segundo eu já aludi a ele. É ensinamento, é aprendizagem ao longo da vida. As pessoas têm que aprender a aprender sempre. Você tem
que fornecer essas oportunidades, senão aquele mecânico de automóvel que sabia tudo de mecânica e hoje não aprendeu Uma eletrônica. cultura de aprendizado permanente para a vida poder ser reinventada, porque a gente vai viver mais, então as pessoas vão precisar se reinventar cada vez mais. Educação, gostei da cultura do aprendizado. A terceira, só para dar continuidade aos 4, é você ter direito a participar. Você ter direito, eu vou querer participar da sociedade. Isso exige leis, políticas, precisa meter essa conversa lá em Brasília. Mas se não meterem, a gente vai brigar porque nós somos dessa geração que briga. Eu vou estar aí nisso também. Mas vou aí pronto para liderar a passeata de velhinhos, como todo mundo diz por aí. A minha geração, a intuição que eu tenho aos 50 anos é que a minha geração, por ser artista, por eu ser artista, ter escolhido essa vida de produção cultural, criação, que é um desafio envelhecer como artista no Brasil, né? E também por estar no momento que o Brasil vai estar envelhecendo, a gente vai ter que ir para a rua aos 60, 70 anos, um pouco como a França. Isso é revolucionário. Você vai ser a primeira geração que vai poder viver plenamente a longevidade. A minha foi pioneira. Peraí, você tem que falar da quarta. Eu vou chegar lá. Então, ter o direito à participação. Primeiro, então, saúde. A gente pode dizer, nesse ponto ainda, que sem a inclusão de pessoas mais longevas dentro de empresas, dentro do processo político, ainda não há a plenitude da diversidade, né? A gente tem avançado com diversidade, começando. Mas falta pensar nas pessoas com mais idade, acima de 50, 60, dentro desses processos. Nós estamos começando. E olha como a arte nos mostra. Nós temos aqui startups, por exemplo, eu posso dar o nome de uma delas, Maturi, que está fazendo exatamente esse movimento de trazer pessoas experientes, mas tem que dar uma gabaritada. Você tem que facilitar esse caminho. Você tem que ir assistir o filme, olha a arte, o estagiário, para ver como é que o Robert De Niro entra naquele filme como um estagiário que ninguém queria e, de repente, ele muda toda a cultura daquele startup. Mas aí, Débora, tem um quarto pilar que é fundamental. Quero ver se você vai falar para mim, tem um fundamental que você ainda não falou. Tcharam! Esse quarto, que pode ser ou não, eu adoro provocação, é você ter proteção, segurança. Porque o horror de envelhecer sempre foi e sempre será. Você não saber se vai ter um teto em cima da sua cabeça, comida na prateleira e um mínimo de dinheiro, nem que seja no bolso, para comprar os medicamentos que o SUS ainda não foi capaz de lhe oferecer. Dentro disso tudo, se você não tiver propósito de vida, você pode ter saúde, ensinamentos, conhecimento, você pode ter direito de participar, você pode ter segurança, o teto na cabeça, mas você não sabe o que fazer com a tua vida. E você acorda de manhã, que para nós é um horror, esse negócio de acordar cedo, a gente já combinou, que nem eu, nem você gostamos. E dizem que os mais velhos gostam de acordar cedo. Nem sempre. Isso tem muita... Isso é um mito também? Também mito. tem isso. Também tem isso. Eu nunca gostei de acordar menos. cedo. Fui obrigado a acordar cedo porque o escritório abria cedo. Mas se você não souber por que você está saindo da cama de manhã, não tem um propósito. não ter um propósito de vida, num país onde tem tanta necessidade, que você não teve ainda a capacidade, a imaginação de pensar o que de bem você pode fazer por você, por sua família, pela comunidade, pela sociedade como um todo. Então, gente, acorda aí, vai buscar um propósito de vida para fazer com que esses anos mais de vida sejam bons para você e para quem está ao seu redor. Agora, peraí, eu quero falar... Qual seria o seu? Eu quero falar duas coisas. Eu quero falar uma piada. Eu quero falar uma piada que eu recebi outro dia. Diz que para você, quando é terceira idade, você não paga para entrar no ônibus, você paga meia para assistir, e o plano de saúde triplica. E aí? Complicado. Isso é uma piada séria, é complicado. A partir de 59 anos de idade, teu plano que era 1 de saúde, triplica. Isso falando em plano de saúde, que já é complicado, porque tem gente que não tem. Isso é um assunto. Segundo assunto que eu acho que deixa eu te interromper, só para te dizer uma coisa. 83% dos velhos não dependem do plano de saúde, dependem do SUS. Sim. É aí que a política tem mais que entrar. importante. Poucas pessoas têm acesso a... mas isso também é um ponto... que eu concordo com você, mas é importante. Esse raciocínio, como é que é? Não estou entendendo.
Você passa a não pagar para entrar no ônibus, você passa a pagar metade porque não sei o quê, e aí o seu peso, porque você gasta muito, porque você vai ter muitos problemas, o seu plano de saúde tem que ser o triplo, e você não tem condição mais de trabalhar. É uma conta, assim, é uma operacionalidade. Com certeza, o SUS é a questão e essa estatística está corretíssima. Outra questão fundamental, o planejamento urbano. Não é pensado. A gente falou de acordar com um propósito. Você vai numa praça que não tem nada para uma pessoa a partir de 60, 70, 80, 90, que está aí. Jogo de dama. É só jogo de dama. Só não tem uma calçada bacana. Sim. Entendeu? A própria circulação, uma bengalinha, né, maravilhosa. Só tem. É tudo quebrado. Você não passa. Olha, uma cadeira um cadeirante. É impossível. E eu ainda falo porque eu sou avó de um neto que tem uma condição rara. Assim, dá desgosto, sabe? É uma falta de tudo. Kalash, até para te ouvir assim, né? A cidade, por exemplo, se ela é boa para alguém, para mobilidade de alguém que tem dos 60 aos 70... Vai ser boa para todo mundo. Vai ser boa para todo mundo, né? Todo mundo assim, tem pai, o que é isso? É saber se o ônibus chega na hora, previsibilidade de horário, até de questões de gerenciamento, né? Acessibilidade... a mobilidade, democracia é mobilidade, né? Direito à mobilidade é uma das características Eu estou rindo com satisfação, porque se houve um legado que eu tenho muito orgulho, que eu tenha deixado na Organização Mundial da Saúde, em 2007, foi pensar, o mundo está envelhecendo, as pessoas vão envelhecer e cada vez vão envelhecer mais na cidade, porque o mundo está se urbanizando. 50% da população antes de 2007 viveu no campo. Em 2030 serão mais de 2/3 vivendo em cidades. Então, cada vez mais vai ter pessoas envelhecendo. Por exemplo, no Brasil nós vamos sair de 15% a 30% da população até 2050. 2050, Débora, é amanhã, você já tem 33 anos hoje para poder chegar a idade da democracia, né? Se a gente não resolveu a democracia brasileira em 30 anos, quando alguém fala, mas você está pensando em longevidade. Olha, mas 30 anos não é nada, porque nós estamos há 30 anos na redemocratização e a gente ainda está vendo o desafio de consolidar a democracia brasileira. Então tem que pensar na longevidade agora como política pública. Então vamos voltar a necessidade de preparar o local onde as pessoas vão envelhecer, mas não é só o óbvio, porque ter pavimento, calçada, você tem um ônibus que seja mais fácil para você entrar óbvio, e sair. Não tem, Kalash. Eu sei, mas tá aí. Não tem, Olha, é inacreditável. Débora, são 3.000 cidades que estão hoje aplicando o protótipo que nós criamos em 2007 e lançamos. A cidade amiga para todas as idades. Você tem que pensar, não é só acessibilidade, não é só transporte, é cidadania, é direito à cultura. A gente quer se divertir, a gente quer trabalhar, a gente quer ter direito, a gente quer os serviços. E se for bom, aquele tal ônibus que for bom para você, que tem 80 anos e uma dificuldade qualquer, de você entrar no Brasil, eles constroem os ônibus em chassis de caminhão, são muito altos. Você não tem mais a força do impulso para poder chegar lá dentro. E aí bota um instrumento de tortura medieval. Aquela catraca é uma tortura. E fica o pessoal que está atrás, você virou uma rolha, está prendendo o pessoal atrás. Como é? Tem que ir embora. E o motorista arranca, você cai, quebra o fêmur e é o começo do fim. Você tem que pensar uma cidade que seja mais fácil que aquele ônibus. Vai ser mais fácil para uma mulher grávida, para um jovem com uma mochila nas costas, com alguém que machucou o joelho praticando algum esporte no fim de semana. Sim. Vai ser bom para todo mundo. E é esse o mundo que eu quero. Que seja bom para você à medida que você for envelhecendo e quando você chegar à minha idade, poder estar usufruindo dela, você mais ainda, e para o seu neto também. Sim. Maravilha. Eu tenho duas questões que eu tinha pensado para vocês dois que eu não queria terminar sem passar por elas, tá? Que eu quero aproveitar vocês ao máximo e tá incrível aqui. Realmente, o que eu falei no começo, que nesse episódio a gente ia aprender as questões centrais sobre longevidade, está se comprovando aqui as bússolas que a gente tem que seguir para isso. Mas, ao mesmo tempo, pensar a longevidade tem os desafios, como a gente está narrando, mas tem várias oportunidades que se abrem se a gente começa a colocar isso como
dos campos de conhecimento, um dos campos de modos de viver, né? Oportunidade para as empresas, oportunidades para a cultura, para a arte, representar. Os mais velhos são subrepresentados na cultura brasileira, do ponto de vista de arte mesmo, de roteiro, de filme, de histórias. A gente tem um caminho enorme aí. Às vezes, uma mulher mais velha, com mais de 50, só é representada num determinado tipo, sobretudo na publicidade. Conversei com a Rita Almeida aqui também sobre isso. A gente tem muitas oportunidades aí para a arte, para a sociedade, para a política. E essas oportunidades trazem aprendizados. Que aprendizados? Vocês dois, vocês têm um propósito muito claro desde lá da juventude, né? Da vida adulta. Vocês têm propósito, vocês têm realização, vocês contribuíram. Mas o que vocês aprenderam no pós-50, indo agora um pouco para a vida pessoal, que é isso que eu queria entrar. O que depois dos 50 vocês aprenderam, vocês dois que já são bem definidos na vida? Se a gente está dizendo para todo mundo que envelhecer é bom, que você vai aprender, que você tendo longevidade você vai ter aprendizado, que muita coisa pode acontecer na sua vida. O que vocês dois, que já são pessoas, figuras fortes, de verdade, sem discurso, o que vocês aprenderam depois dos 50? Porque também se perde coisas na vida depois dos 50. Se perde coisas. A gente perde amor, a gente perde... Ganha também. Ganha também, mas assim, o que vocês aprenderam sobre a vida? Eu acho que... Sobre a vida, Débora, pessoal. Tá? Então... O que você aprendeu depois dos 50 anos, já que você, no brilho da sua longevidade aos 62 anos, 60 aos 70 é o brilho da longevidade, no brilho da sua longevidade, o que você aprendeu sobre a vida depois de 60, depois de 50? Essa ideia, né, você falou, você perde amor e ganha também, essa ideia da dualidade, que você sempre está ganhando alguma coisa e perdendo junto. Né? Essa ideia de que você... Será que tem que esticar tanta corda radical? Eu outro dia estava com essa polarização muito chata que a gente está vendo no Brasil. Eu estava assim, eu agora decidi que eu não sou totalmente contra nada, nem totalmente a favor, tem que ser assim, porque não sei o que lá. Eu estou num momento assim, não, eu acho isso, eu concordo com isso, mas será? Eu tô colocando a minha tolerância e intolerância muito à prova. É como se ela estivesse comigo o tempo inteiro. E eu não estou fazendo esforço, porque isso é a existência, isso é o tempo, isso é a tal da... Tem umas palavras que eu não sei, a tal da maturidade, né? Aí você vê... eu me lembro de coisas assim que estão vindo na minha cabeça. Que eu, quando era pequena, eu escutava meus pais, te vi pequenininho, você só vai entender quando você... Sabe quando você só vai entender? E é verdade. Realmente, o tempo, você só entende depois de certas coisas que acontecem com você. Então, eu acho que, principalmente... Engraçado, eu estou aprendendo muito mais questões mentais, racionais, né? Ligadas à paciência, ao respeito, a coisas que... Por exemplo, quando eu tenho muita raiva de alguma coisa que acontece, eu falo, mas... Na verdade, essa pessoa não errou tanto assim comigo, sabe? Ela fez isso porque ela não teve outra saída. Sabe, então, tudo bem, não é tão perverso. Não é tão, os valores. Os valores. Você falou a importância, os valores. Os valores e aquilo... Tem uma coisa assim... eu queria muito ir assistir aquele espetáculo. Mas eu não vou conseguir, porque hoje eu tenho que ficar com neta. Eu não assistia, mas... Tá, eu vou assistir outro. Não, mas se eu não assistir, eu vou morrer. Não vai. Se você fizesse a mesma pergunta para mim, eu diria que hoje, na minha idade, eu cristalizei... De certa forma, é até o oposto do que a Débora está falando.
que eu consolidei que você precisa ter raiva para poder mudar. Que coisa maravilhosa, gente. Que se Talvez você ainda vá pra isso. Esse lado. que se você não for com muita garra num país onde tem muita coisa errada, em que a maioria da população não tem o direito de envelhecer, como eu tenho, e que a minha obrigação é me valer do que eu conheci ao longo da vida, do que eu aprendi e de colocar a serviço dessa maioria que está excluída, lutando contra uma coisa abstrata que é o último grande tabu. A gente aprendeu sobre sexismo, a gente aprendeu sobre LGBTismo, sobre racismo. Felizmente, ainda tem muita coisa para ser feita, mas o grande último tabu é aquele que fica varrido para debaixo do tapete, que é o idadismo. Eu não gosto da palavra etarismo, não, viu? Etarismo parece assim... Tem preconceito contra o otário, o etário? Não, é idade, vem de idade. Foi cunhado pelo meu precursor, presidente do Centro Internacional da Longevidade. Idade, ageism, idadismo, porque vai direto ao fundo da questão. Você tem preconceito contra a idade. Num país hedonista, num país que você tem que ser velho, sobretudo para a mulher que tem que estar sarada, tem que estar bela para sempre, como se não existisse beleza na velhice. Mas, Kalash, quer ver uma coisa? Por exemplo, eu tive uma questão pessoal, o Faustino começou falando pessoalmente. Eu tive uma questão pessoal muito séria, né, com a questão da existência do meu neto, com algo que com a minha força, com a minha raiva, com a minha energia, tudo que eu falei para mim eu vou fazer, eu fui lá e fiz. Eu me coloquei, eu vou subir aqui, eu vou conseguir, eu vou com a minha garra, mas não tem dinheiro, tem outra coisa. Mas não tem isso, tem outro, eu sempre fui. E aí chegou uma hora que eu me deparei com algo que não adiantava isso. Eu ouvi, isso não tem cura, isso não tem jeito. E eu falei, eu jurei que ia conseguir. E o tempo foi passando e eu primeiro tive muita raiva da existência, raiva divina. Olha que coisa, mexer na raiva divina. E aí eu fui tendo que entender e encontrar uma frase que eu descobri para mim que era a cura do que não tem cura. Eu preciso diminuir essa raiva. Eu preciso criar outra conexão. Como lidar? Quer dizer, eu entendo a raiva que você localiza e para mim essa raiva, ela é garra. Ela Eu tive um professor de dança que falava raiva no pé, raiva para subir na minha ponta, raiva na ponta, raiva. Eu entendo isso. Maravilha. E é importante, né? É importante que ela é lutar. Mas olha... Agora, ao mesmo tempo, tem uma coisa que você tem que aceitar. Mas aí a gente está em lugares muito distintos, porque ao mesmo tempo, quando você aceita, e você não só aceita, mas quando você admira, você olha de um jeito diferente, você vira a cadeira e fala, opa, obrigado por isso que eu estou vivendo. Eu não estou eu estou querendo tanto resolver que eu não estou prestando atenção ao presente que isso está sendo. Deixa eu entender, deixa eu absorver o que a vida está se apresentando. A experiência, quando você fala, a experiência né, eu me lembrei da Rita Lee falando negócio das coisas dela, do envelhecimento, quando você vai entendendo isso é bom de rir, porque só quem está... O cara jovem, não, querido, mas você eu ainda acho não chegou, tem um lado... As duas respostas de vocês, os dois caminhos de vocês... eles são caminhos necessários e possíveis, né? E se complementam. Se complementam de uma mesma dinâmica. Você entende o que eu estou falando? Eu entendo. Eu sou uma pessoa muito energética, vigorosa, eu sou o oposto. Você precisou disso. Precisei para poder sentir. Você foi muito batalhadora e a sua luta em relação ao seu neto abriu muitas portas para muita gente na perspectiva de entender essas lutas todas. Para você também, mas para a sociedade, como legado. E o Kalash também. Eu penso assim, gente, a gente está aqui com duas pessoas extraordinárias, né? E os dois têm causa pública. A causa da arte, de pegar os grandes temas e transformar em espetáculo. A causa
de desbravar que o nosso país comece a pensar num tema social, fazer um tema social ser absorvido pela sociedade, talvez seja um dos maiores desafios de uma existência. A gente, em alguns temas sociais, para eles serem prestados atenção na história da humanidade, demoraram 4, 5 gerações, Kalash, e você conseguiu... Quantas pessoas vão morrer, né, sem aproveitar isso, mas você conseguiu, ao longo da tua jornada acadêmica, ativista, fazer com que a gente pense. O teu legado é muito claro. Vou continuar ativista até o fim. Por quê? Olha, gente, até muito pouco tempo atrás, você não podia falar de direitos das pessoas idosas. Era dentro de um ministério que menina de rosa, menino de azul, era tudo muito rígido, não podia falar de gênero. A gente está falando aqui do envelhecimento, por exemplo, das populações LGBT, que com frequência envelhecem com solidão, que envelhecem sem com direitos, fome. isolamento. Você está falando de Conceição Evaristo, que está repetindo solidão, que a Carolina Maria de Jesus falava há 50 anos atrás, e esse país ainda não mudou por uma grande parte da população. Perfeito. Não estou falando no meu plano pessoal, nem da Débora, estou falando como um plano de coletivo, vida, de um social. país rico, injusto. E, pelo menos, nós temos hoje um Ministério de Direitos Humanos com uma Secretaria de Direitos das Pessoas Idosas, onde a palavra ativismo existe, em que a gente vai poder lutar por seu futuro ser, como longevo, melhor do que o da Débora melhor do que o meu, e, sem dúvida, o futuro do meu neto vai ser melhor ainda. Eu vou encerrar aqui, aproveitar esse momento para ir encerrando, mas eu quero dizer que eu estou extremamente feliz, e o meu agradecimento ao canal Futura por essa parceria, porque eu acho que esse episódio demonstra a relevância, né, de pensar na questão da longevidade. Esse episódio está aqui, nós estamos com o maior pensador de longevidade no nosso país. Nós estamos aqui com uma das nossas artistas mais longevas e a gente... Sim, do ponto de vista da dança, né? Faltou te perguntar isso. Como é na dança envelhecer, Débora? Olha, só falando, o Kalash falou uma palavra que eu acho que para mim, ela é apavorante. Solidão. A solidão e o medo é muito cruel. A gente tem que tem a sua quarta a colocação, que é a proteção, quarto ponto, que é uma proteção física, urbana, da rua, da casa. As quedas são terríveis, e a gente sabe que às vezes pega uma pessoa desprevenida que ainda não seria idosa, ou da terceira idade. Então, a solidão e o medo, a gente vê, inclusive, é tão cruel que a gente vê isso em pessoas que ainda estão numa outra idade, né? A gente viu agora uma cantora, a Sinéad O'Connor, é terrível ver a solidão que essa mulher me causou uma dor de ver aquilo, e todo mundo se manifestou. Ela estava clamando por proteção, por companhia, apoio, por parceria, por apoio. Ninguém fez absolutamente ninguém. Né? Então, isso é algo que... E aí, quando ela morreu, todo mundo... né? Então, é algo para que nós somos testemunhos. Né? Eu acredito que a dança, ela é... Envelhecer dançando é bom? Envelhecer dançando. Todo mundo que me pergunta, o centro de movimento Débora Coker, mas só para profissional, eu queria estar dançando. Não existe isso. É para todo mundo. Uma aula misturada das idades, e cada um vivenciar, experimentar aquela aula da sua maneira, com a sua individualidade, com a sua experiência, com as suas condições. É maravilhoso. É bom para quem está mais jovem. É bom para quem está... eu gosto de dizer que quem já está mais tempo aqui, sabe? Que é um tempo... E pode quebrar a solidão. Débora, a pandemia revelou que nós tínhamos 4 milhões de pessoas idosas vivendo sós
e 8 milhões vivendo só com um cônjuge, o que não significa que você muitas vezes está acompanhado. Você pode estar ali cuidando de uma pessoa com uma demência, com uma doença de Alzheimer, com uma pessoa que teve um derrame e que está hemiplégico. Muitas vezes você está com outra pessoa, mas não venceu a solidão. A pandemia da solidão vai ser um dos grandes desafios no Brasil e no mundo. Quando eu falo pandemia, é global. E esse vai ser um desafio que da nossa geração vai sofrer. Pandemia. Sim, por isso que nós temos que fazer lutas coletivas. Você sabe que eu pensei... Práticas. A cultura tem uma grande oportunidade, meus amigos da cultura do Brasil inteiro. Nós temos uma grande oportunidade da cultura brasileira continuar. A história da cultura brasileira é uma história de relevância da cultura para a sociedade. A cultura brasileira representa esse país, a cultura brasileira é ativista por direitos nesse país, e na questão da longevidade nós temos aí uma oportunidade de valor social da cultura. A cultura ajuda a conviver, a cultura dá instrumento de se expressar, oficinas, conviver, espetáculos. Botar para fora é uma grande tarefa. Olha, eu ficaria aqui. Eu tenho mais uma dica. Vai. Eu tenho uma dica que eu acho que é muito legal. Eu convivo muito, se você estava brincando, da onde você me conhece. Eu tenho um bar na esquina da minha casa. E o bairro, a esquina da sua casa, um bar, que as pessoas se encontram e são famílias. Sim. Tem pessoas solitárias, muito mais velhas, e que vão no bar todo dia e conversam. Sabe, a gente tem que... Espaço público, espaço público. Defesa do espaço público como convivência. As famílias da rua. Vai ter que acontecer uma grande revolução no modo de viver nosso. Infelizmente, o bar em frente à minha casa são os quiosques que não respeitam, que tiram o sossego, que fazem uma barulheira dos infernos. É um assunto para uma outra conversa. Não, mas isso é um assunto sério. Isso é importantíssimo. O respeito ao silêncio também. Ter o direito. Trabalho, né? Não vai faltar trabalho para político na questão da longevidade, porque nós vamos ter novos direitos e novos problemas. Assim, a política continuará sendo importante no Brasil. Nós vamos precisar ter políticos eleitos velhos. Votem no mais velho também para poder, né, que está nessa luta aí. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Não é só votar no político que é mais velho. Participar, né? Que esse político entenda que ele é um velho. Sim. Porque no Brasil, o velho é sempre o outro, não tem nada a ver comigo. Sim. Vamos terminar aqui com essa frase importante. Eu quero agradecer Kalash, Débora, Xandre Kalash, Débora Coker. Que momento bacana poder ter reunido vocês dois para conversar sobre isso. Isso entra na minha história pessoal, mas tenho certeza também que do canal, tenho certeza que na vida de todo mundo que está participando desse projeto, porque daqui a gente pode tirar muita coisa e esse assunto será um dos grandes assuntos dos próximos anos no Brasil. Muito obrigado, gente, vocês terem topado de estar aqui com a gente. E que bom que a gente, que a gente discutiu, né? A gente estava falando sobre isso antes de começar. Como é importante não estar sempre, sabe? Você está sempre buscando, trocando, provocando. Provocar pode ser afetivo, pode ser em troca. Sim. Esse é o Aprender Sem Fim. Procure a gente nas redes sociais e se prepare para o próximo episódio, que também vai ser muito especial.